bom, turma? Então, nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar multiplicação de número real por matriz, tá bom? Ou multiplicação de matriz por número real, que é a mesma coisa, tá bom? Pode ser acompanhado a partir da página 72 do livro didático. E além deste conteúdo, nós vamos trabalhar também o conteúdo de matriz transposta, tá? Aproveite a aula que vem em seguida e até daqui a pouco. Então vamos dar sequência ao estudo multiplicação de número real por matriz. O que seria essa multiplicação? Para ser bem breve, nada mais é que você pegar um número e multiplicar ele pela matriz. Como que é feita essa multiplicação? É feito elemento por elemento. Então vamos ver nessa aula que eu preparei para vocês como que nós vamos trabalhar a multiplicação de elementos por matriz. Então nós vamos iniciar primeiramente com a resolução de multiplicações de matrizes por um número real. Então vamos lá, no exercício do caderno nós temos algumas atividades que nós vamos desenvolver, né, através do livro didático. Mas primeiramente vamos fazer a parte introdutória, que seria essa multiplicação de uma matriz por um número real. Exemplificando, então tem uma matriz. A matriz pode ser de qualquer ordem, tá? Ordem 2 por 3, 3 por 2, 3 por 4 e assim por diante. Eu vou fazer uma matriz de ordem 3 por 2. Então essa é a minha matriz, vou chamar essa matriz de matriz A. Então como que eu vou trabalhar a multiplicação de uma matriz por um número real? Um número real é qualquer número que nós podemos exemplificar aí em forma de fração, e até mesmo os números irracionais como raízes inexistentes também se enquadram como número real. Então nós vamos trabalhar números irracionais e números racionais, tá bom? Mas para ficar um pouco melhor o entendimento, eu vou trabalhar com o número inteiro, que seria, vamos supor, o número 4, e vou fazer a multiplicação do número 4 vezes a minha matriz A. Como seria essa multiplicação? É muito tranquilo trabalhar a multiplicação de matriz por um número real, porque cada elemento vai ser multiplicado pelo número real que você está trabalhando a sua multiplicação. Então 8 vezes 4, 32. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 4, 20. 7 vezes 4, 28. 2 vezes 4, 8. Pronto, está finalizado a minha matriz através da multiplicação do elemento 4, número 4, vezes a minha matriz A. Originou essa resposta, tá? Então 4 vezes a matriz A origina essa nova matriz. Basicamente é isso que vai ser feito na multiplicação de matriz por números reais, tá bom? Pode ser número quebrado, pode ser número decimal, pode ser número irracional como raízes, etc, tá bom? Vamos fazer um exemplo de raiz. Então imagina que aqui fosse a raiz de 3. Então raiz de 3 vezes a matriz A. Olha como seria a minha mesma matriz A, tá? Vou fazer o exemplo. Raiz de 3 vezes 8. Vamos abrir aqui. Raiz de 3 vezes 8, 8 vezes a raiz de 3, né? Raiz de 3 vezes 3, 3 raiz de 3. Raiz de 3 vezes 4, 4 raiz de 3. Raiz de 3 vezes 5, 5 raiz de 3. Raiz de 3 vezes 7, 7 raiz de 3. Raiz de 3 vezes 2, 2 raiz de 3. Então, não importa qual o valor numérico, desde que ele seja real, a multiplicação é possível. O professor vai ter resposta racional, resposta que eu posso escrever em forma de fração, uma resposta que eu posso determinar, exemplo 2,5, 7,3? Às vezes não, porque a multiplicação ela pode ser feita com números reais, e os números reais se enquadram com os números irracionais. Então nem sempre a raiz está bem apresentável com números inteiros. Olha esse exemplo aqui, tá? Então pode-se apresentar raízes dentro da multiplicação de matrizes, tá? Até mesmo os elementos da matriz pode ser uma raiz, tá bom? Então basicamente isso. Então aqui está um exemplo da multiplicação de uma matriz por um número irracional. Lembra, irracional também é real. Não vamos esquecer disso. Então a multiplicação é possível. Então a primeira parte é essa. Então vamos à sequência ao nosso estudo, matriz transposta. O que seria transpor uma matriz? Nada mais é do que você pegar o que é linha e transformar em coluna. Simples assim.
Observe esse exemplo. Nós temos aqui uma matriz referente a vendas no primeiro bimestre. Observe que nós temos uma coluna de vendedor Paulo, Germano, Rodolfo. Para me transpor essa matriz, eu vou transformar ela nada mais do que uma linha. Olha aqui, vendedor, vendedor, Paulo, Paulo, Germano, Germano, Rodolfo, Rodolfo. Então, o que era linha se transformou em coluna, e o que é coluna, no nosso caso aqui, se transforma em linha, tá bom? Basicamente é isso. Eu preparei uma aulinha para vocês referente à matriz transposta. Espero que vocês aproveitem. Então vamos agora para as matrizes transpostas, né? A partir da página 73 do livro didático de vocês. Então, o que seria uma matriz transposta? É muito simples, tá? Muito básico. Basta só tomar um pouquinho de cuidado e prestar atenção nos detalhes. Então, exemplo, vou fazer uma matriz aqui de ordem 2 por 3, 4, 7, 9, 6, 8, 1. O que seria eu transpor uma matriz? Determinar ela de forma transposta. Eu mudaria a ordem dessa matriz, eu mudaria a ordem dela totalmente. Por quê, professor? Nessa matriz aqui eu tenho duas colunas e eu tenho 3 linhas. Quando eu for transpor essa matriz, o que é coluna para mim, vai virar linha. Então o elemento 4, 7, 9 vai se apresentar em forma de linha. 4 na mesma ordem, tá? 4, 7, 9. 4, 7, 9. A minha outra coluna vai se transformar também em linha. 6, 8 e 1. Então a ordem dela foi modificada, foi. Professor, toda matriz que eu transpor vai alterar a ordem? Não, tome cuidado. As matrizes do tipo quadrado, elas não alteram a ordem. Exemplo. Olha aqui, ó, uma matriz quadrada de ordem 2 por 2. 8, 3, 5, 9. É uma matriz quadrada. Eu tenho duas linhas e eu também tenho duas colunas. Como que eu vou transpor essa matriz? Com bastante calma, você vai pegar a sua coluna 8, 3 e vou transformar numa linha 8, 3. A minha coluna transformei em linha. A outra coluna 5, 9 também vou transformar em linha 5, 9. Pronto, ela era de ordem 2 por 2, continua de ordem 2 por 2, porém os elementos eles foram transpostos. O que era linha se transformou em coluna, o que era coluna se transformou em linha. Observa, isso daqui era uma linha, 8 e 5, agora ela se transformou em uma coluna, 8 e 5. Então transpor uma matriz é simplesmente isso. O que é linha você vai transformar em coluna, o que é coluna você vai transformar em linha. Algumas matrizes especiais do tipo, observe que engraçado, eu vou fazer uma separação aqui, vou colocar esse exemplo aqui, ó. Imagina que eu tenho a matriz C, e ela é apresentada desse jeito, ó, 5, 4 e 9. É uma matriz? É. Quantas linhas? Uma. Quantas colunas? 3. Vai 3 colunas? Sim. 1, 2, 3 colunas, porém somente uma linha, tá bom? Como que eu vou transpor essa matriz? Poxa, o que é linha eu vou transformar em coluna. Então a matriz transposta vai virar uma coluna. Lembre-se, vocês vão ver muito isso. Como que eu vou identificar que a matriz foi transposta? Se a matriz está identificada como C, para mim identificar que ela foi transposta, eu vou fazer isso. C com um Tzinho lá em cima, T significa transposta, vai ser igual, essa linha eu vou transformar em coluna. 5, 4 e 9. Olha como se apresentou minha matriz agora em forma de coluna. Ela estava em forma de linha, se apresentou em forma de coluna. Lembre-se, para me identificar uma matriz transposta, esse C vai fazer essa
e identificação, tá bom? Matriz normal, matriz C, quando ela foi transposta, os elementos que estavam na linha foram para a coluna. Então, basicamente é isso. Os exercícios desta aula, tá? Serão a partir da página 74, só o exercício 16 e o exercício 17. Lá na nossa aula de matriz transposta, que vocês acabaram de ver, eu já coloquei um exemplo parecido com esse, tá? Bem parecido com esse. Os demais exercícios aqui são também bem parecidos com a aulinha que eu acabei de passar para vocês. Então, nós não vamos delongar muito nessa questão de exercício de matriz transposta. Eu preparei para vocês uma aula trabalhando mais a multiplicação de matrizes e a operação de subtração. Então, eu separei esse exercício J, que é um exercício um pouco mais implementado, tá bom? Que ele tem mais atividade para ser feito nele. Nós temos multiplicação, temos subtração, temos que transpor a matriz, tá? Então, tem bastante coisa. Então, eu preparei esse exercício para vocês, tá nessa aulinha que vem logo na sequência. Espero que vocês aproveitem. Valeu! Eu vou deixar como atividade para vocês responderem lá na plataforma digital, o exercício 16 e o exercício 17, tá? O exercício 16 vai trabalhar principalmente a matriz transposta, tá bom? E o exercício 17 vai trabalhar tanto a multiplicação de matriz, como a soma de matrizes, a subtração de matrizes e também a matriz transposta. Então vai juntar tudo isso e vai ser trabalhada a mesma questão. Então, através disso aqui, eu vou separar um exercício, que é o exercício J, da questão 17, que vai trabalhar tanto multiplicação como matriz transposta, tá? E também uma subtração de matriz. Qual que é esse exercício? É o exercício J. Ele vai trabalhar isso daqui, ó. Lembrando do exercício 17, tá? Tá lá na página 74, tá bom? A página é a página 74. O exercício 17, letra J. O que está pedindo lá a letra J? Ela é bem uma questãozinha bem completa. Ela está falando o seguinte, ó. Abre parênteses, 3 vezes o A, né, a matriz A, fecha parênteses, T, nós já sabemos que T dentro de matriz significa transposta, tá? Menos 3 vezes A transposta, tá? Então, basicamente é isso. O que eu vou fazer nesse exercício? Primeiro, eu tenho que saber quem é A, qual que é a minha matriz A. Então, observando o meu exercício aqui, eu encontrei a matriz A valendo o seguinte: 2, 1, 3, 2. Então, essa é a minha matriz A. Então, para mim resolver essa questão todinha aqui, eu vou ter que trabalhar basicamente o que está pedindo em cada parte dela. Então, vamos lá. Primeira coisa, dentro do parênteses, multiplicar 3 vezes A. Tá? Então, eu vou aqui embaixo. 3 vezes A vai ser igual a quanto? Lembra? Anteriormente eu expliquei para vocês como faz a multiplicação. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. Então, vou fechar aqui o colchete da minha matriz. Essa é a multiplicação de 3 vezes A, beleza? Só que depois que eu fazer a multiplicação de 3 vezes A, o que eu tenho que fazer? Transpor a matriz. Então, eu tenho que transpor essa matriz. Então, isso aqui é 3 vezes A. Então, 3 vezes A transposta vai ser igual a isso daqui, ó. 3 vezes A transposta. Vamos colocar o parênteses. Eu vou transpor essa matriz, que a multiplicação está feita. 3 vezes A, beleza, está feita. Agora eu vou transpor. Que quando eu transpor a matriz, eu vou responder essa primeira parte. Primeiro multiplico, depois transponho a matriz. Então, já está multiplicado, agora eu vou transpor. O que a linha vira coluna, o que a coluna vira linha. Então, 6 e 9 vai virar para mim uma linha. 6
9, 3 e 6 vai virar para a minha outra linha. 3 e 6. Pronto, pessoal. Agora eu já multipliquei por 3 e fiz a transposição da matriz. Professor, aqui está quase a mesma coisa. O que está diferente aqui? Aqui a multiplicação, pessoal, foi depois que foi feita a transposta primeiro. Primeiro transpôs, depois multiplicou. Professor, há algum erro se eu fazer primeiro a multiplicação, depois transpor? Nenhum erro. Por quê? A multiplicação vai ser trabalhada com todos os elementos. Quando você transpor, também vai ser trabalhado com todos os elementos. Então, essa primeira parte é essa daqui, tá bom? Eu vou descer aqui, ó. Tá? Vamos fazer essa primeira parte, que é 6, 9, 3 e 6. Beleza? Como decorreu aqui essa parte, vou apagar para a gente ter um pouco mais de espaço, tá bom? Então, vamos agora para essa segunda parte. Essa segunda parte é menos. Esse menos é da operação, tá bom? Então, vou colocar o menos da operação aqui, beleza? E vou estar trabalhando só isso, 3 vezes A transposta. Pessoal, quando eu faço 3 vezes A e depois transpondo a matriz, e se eu fazer primeiro a multiplicação e depois transpor, ou se eu fazer a transposição primeiro e depois multiplicar, a matriz vai ficar do mesmo jeito. Como assim, professor? Tanto faz. Eu transpor primeiro, depois multiplicar por 3, como eu multiplicar por 3 primeiro, depois transpor. Porque a multiplicação vai ser feita com todos os elementos da matriz. Professor, então precisa fazer novamente esses passos que o senhor fez de transpor, multiplicar por 3? Não, não é necessário, tá? Porém, eu vou fazer aqui novamente para a gente ter a definição. Então, primeiro, 3 vezes A transposta. Primeiro eu vou transpor, depois eu vou multiplicar para vocês verificarem que vai ser a mesma coisa, tá bom? Então, transpondo essa matriz vai ficar da seguinte forma, o que é linha vira coluna. A minha linha virou coluna, a minha linha virou coluna. Então ela está transposta. Essa primeira parte está feita, tá bom? Agora eu vou fazer o que? A segunda parte é multiplicar. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. Então a minha matriz ficou da seguinte forma. 6, 9, 3, 6. Fiz algo errado? Não, fiz tudo certinho. Mas, professor, por que ficou o mesmo resultado? Porque essa operação é essa mesma operação, só que trabalhada de uma forma diferente. Primeiro, nós multiplicamos, depois nós fizemos a transposição dos elementos. Aqui nós primeiro transpomos os elementos, depois multiplicamos, tá bom? Então, por isso que temos o mesmo resultado, porém, a forma de fazer foi diferenciada. Professor, como que eu vou fazer a operação agora? Poxa, é esse resultado menos esse resultado. Esse resultado resultou em 6, 9, 3, 6, então eu vou colocar aqui. 6, 9, 3, 6. Lembre, operação entre matrizes é feita elemento por elemento. Só pode acontecer se a ordem for a mesma. Então nós temos ordem 2 por 2 nos dois casos. Então eu vou proceder com a minha operação. Vou apagar aqui para não ficar com muita informação. Vamos para o resultado. 6 menos 6, 0. 9 menos 9, 0. 3 menos 3, 0. E 6 menos 6, 0. Então, minha matriz é uma matriz nula, tá? De ordem 2 por 2. Lembre-se, uma matriz nula se apresenta da seguinte forma também. 0. E aqui a ordem dela embaixo. Ordem 2 por 2, tá? Ou simplesmente ordem 2. Então, a matriz nula pode ser apresentada dessa seguinte forma, tá? Então, em vez de eu escrever isso, posso fazer isso aqui, professor? Pode, tá? Mas isso aqui já é suficiente para a forma de correção, tá bom? Então, basicamente é isso. Caso ficou alguma dúvida nessas aulas, pessoal, postem lá no Classroom ou também na plataforma do YouTube, tá bom? Preferencialmente no Classroom, que vai ficar mais fácil de a gente acompanhar e dos alunos que estiverem lá também tiver alguma dúvida que for a mesma de vocês, já aproveitam e também vamos sanar essa dúvida. Um abraço, tudo de bom e até a próxima.